Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Deixa eu corrigir o foco aqui, ótimo. Bom, gente, vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar sobre crossdressing e barba. Sim, crossdressing e barba, como lidar com isso? Nossa, é um tabu para muita gente que vive o crossdressing e para muita gente não, ao mesmo tempo que sim. Eu vou explicar um pouquinho melhor, né? Por quê? É porque muitas cross desejam de fato trazer o lado feminino 100%, né? Querem se passar como mulher, querem ser passáveis, querem ser mulheres trans, né? É o desejo de muita cross. E para isso, a barba é definitivamente um dos principais desafios. Apesar de você tirar, apesar de existirem técnicas de cobrir, a gente sempre quer se livrar dela. Por quê? Né? Porque você tem que ficar fazendo todo dia, etc. Só que ao mesmo tempo, tem pessoas que não ligam tanto pra isso. Tem muita cross que consegue praticar o crossdressing de maneira super elegante, mantendo a barba. Sim, conseguem colocar peruca, conseguem fazer maquiagem, deixar uma barba super estilosa, às vezes até usam maquiagem na barba e estão fazendo crossdressing. Estão fazendo algo super diferente, super cool e muitas vezes muito atrativo para muitas outras pessoas que se interessam por esse estilo. Afinal de contas, tem pessoas que se tornam interessantes pelo estilo, né? Eu conheço uma Instagrammer gringa que usa barba e faz maquiagens maravilhosas e aparece como modelo lá na cidade dela. Eu não lembro de onde ela é agora, mas aqui no Brasil também tem muita cross que usa barba, deixa a barba e pratica o crossdressing. Até porque, algumas vezes, não precisa envolver maquiagem necessariamente. Pode ser o crossdressing simplesmente utilizando roupas misturadas, num estilo meio andrógeno. E isso já satisfaça a pessoa para que ela se sinta ali vivendo o crossdressing dela, tá? Então, assim, existem muitos caminhos, existem muitas formas da gente se expressar. Mas também existe uma dificuldade muito grande, como eu falei naquele vídeo de lidar com pelos, das crossdressers lidarem com a questão da barba, porque muitas vezes a cross, ela é casada com uma mulher que gosta da barba, gosta da versão masculina com barba, e ela não encontra uma forma de justificar tirar, porque quando ela tira a esposa reclama, ou os amigos falam, ou a família fala, mas a esposa geralmente, né? E às vezes a pessoa tem muita barba, né? Então, como lidar com isso, no manter a barba, não manter a barba, tirar a barba, não tirar a barba? Como lidar com essa questão, né? Um ponto importante aí é que, mais uma vez, você sendo cross, se isso for uma coisa que te incomoda, você vai inevitavelmente achar com o tempo, dentro do seu processo, uma maneira de lidar com isso. Você vai achar uma forma de fazer laser, você vai achar uma forma de tirar com cera, você vai achar uma justificativa para ficar tirando todo dia. Você vai achar um jeito, porque não tem como ser uma coisa que te incomoda, e você vai acabar amadurecendo num ponto que você vai achar uma justificativa para fazer. Justificativa essa que é muito mais para você do que para os outros, né? Eu já tive amigas no passado que me falavam isso e eu dizia, nem ferrando, eu nunca vou me depilar, porque as pessoas vão comentar, eu nunca vou tirar a barba. E a verdade é que eu comecei a me depilar e tirar a barba muito antes de me assumir pra Beca, dando uma desculpa qualquer, né, dizendo que eu tinha alergia, foliculite. Na verdade, eu sempre tive muita alergia mesmo. Eu apenas exagerei isso um pouco para justificar para ela que eu queria fazer laser na barba. E apesar dela gostar da minha barba, na época, ela não se opôs. Ela falou, tá bom, se isso vai te fazer se sentir melhor, se isso vai ser bom pra sua saúde, pro seu bem-estar, segue em frente. E assim acaba sendo na maioria dos casos, mas nós temos muita dificuldade de lidar com isso. Às vezes levamos muito tempo, às vezes uma vida inteira, ou às vezes não fazemos por medo. Por quê? Porque existe uma cultura, às vezes, de que o homem não pode se cuidar, porque se cuidar é coisa de gay, porque, enfim, gente, existe muito preconceito de como os homens e as mulheres têm que se portar, né? É como ver uma mulher torcendo, entendendo muito de futebol, e aí já tem aquelas pessoas escrotas achando que mulher não pode entender de futebol, sabe?
uma mulher jogando futebol, uma mulher praticando luta. Dessa mesma forma, a gente não pode ter um homem que, sei lá, usa alguma coisa de maquiagem. E muitas vezes, muitos homens famosos usam, tá? Pra esconder olheiras, idade, uma série de coisas, usam. Mas os homens, no dia a dia, do convívio comum, muitas vezes é como se não pudessem usar, porque parece que, é super errado, é crime, né? E, gente, isso tudo é uma bobeira muito grande. Assim como eu já vi muita cross com preconceito, porque a outra cross faz o crossdress sem tirar a barba. E, de novo, gente, eu falo, né, como esse nosso mundinho, ele é, muitas vezes, mesquinho, né? Como eu também vou aproveitar e falar que já vi muita trans criticar cross por conta disso, né? Até as trans falam, né, o chuchu. Elas costumam chamar assim, tá? A parte da barba, o chuchu tá aparecendo. Então, assim, né, eu tenho que me colocar nesse patamar agora, porque eu estou no meu processo de transição. Mas nós trans costumamos falar, o chuchu está aparecendo. Esse é um termo mais de linguagem popular, tá? Porque existe uma linguagem das trans que elas usam muito. Eu não conheço tanto, porque eu sou uma trans tardia, então eu não vivi tanto no meio LGBT antes. Infelizmente, estou vivendo agora, estou conhecendo mais pessoas agora. Mas eu sei que muita trans tem preconceito com cross, por quê? Porque a sociedade, no geral, não sabe diferenciar o que é uma trans, o que é uma cross, o que é uma travesti, o que é um traveco, o que é um sei lá o que, né? E muitas vezes você tem aquela cross que ela não liga muito de uma maquiagem perfeita, de uma produção perfeita, ela bota uma peruca e sai. E eu conheço várias, assim. E que muitas vezes elas acham que estão super, eu não gosto de termo, mas super passáveis, e saem falando que todo mundo inteligente com todo mundo. E muitas trans que se cuidam, que fazem laser, que passam por dor, porque se assumem, uma série de coisas, elas acabam se chateando, se irritando, porque são confundidas com essas cross que elas acham que diminui a imagem das trans de alguma forma, tá? Mas eu, honestamente, particularmente falando, trazendo a minha opinião, eu acho, de novo, isso tudo uma baboseira, porque as pessoas têm que ter o direito de se vestir do jeito que elas quiserem. E aí a gente começa com aquela régua, né, de quem é mais trans, menos trans, de quem é mais mulher, menos mulher, né? Então aí, mas você não é mulher, nunca será, como alguns comentários que surgem aqui no meu canal ou no meu Instagram, né? A gente falando sobre respeito, e sim, ainda tem algumas pessoas que comentam aqui, você nunca será mulher, ou quando você se separar você vai ser minha, ou seja mulherzinha, ou seja fêmea, seja não sei o que. Enfim, gente, a gente tem que respeitar a liberdade, a gente tem que respeitar o limite dos outros. Eu já aproveito para dizer, eu sou casada com a Becca, minha esposa, nós nos amamos. E neste momento, eu não sou de ninguém, eu sou dela. Cada partezinha minha é dela, seja qual for, tá? Então, assim, respeitem isso. E quando vocês dizem que eu vou me separar, que eu vou terminar ou qualquer coisa, vocês me machucam muito. É que eu não fico discutindo, porque eu sou uma pessoa que eu relevo. Mas, gente, imagina assim, nós temos que ter mais respeito com o outro. E isso serve para as trans que muitas vezes ofendem as cross. Gente, as cross são minoria, como as trans, e muitas delas potencialmente seriam trans. Ao invés da gente reprimir, porque é o que fazem as maiorias com as trans, eles reprimem, né? As pessoas que são as maiorias heteronormativas acabam reprimindo a classe dos transexuais. As transexuais estão fazendo a mesma coisa, reprimindo outras classes, sabe? E muitas vezes eu vejo isso também no meio gay, no meio lésbico, enfim, no meio LGBT como um todo. Por isso que eu falo, esse meio acaba não sendo muitas vezes tão unido. E eu acho que a gente só tem que respeitar o direito das pessoas viverem o que elas quiserem, né? Tem cross que é o gay que se monta pra pegar homem, tem cross que é o marido que se monta pra se ver como mulher, tem cross que é o artista que se monta pra subir no palco, tem cross que é uma trans que se monta pra poder resolver a disforia dela, por conta daquela situação, por causa do momento dela, do processo dela. Então a gente tem que respeitar. Cada pessoa nasce numa vida, num desafio, né? É muito complexo, né? A gente vê às vezes o mundo ele é tão cruel, ele julga tanto que pessoas que são super bem-sucedidas acabam cometendo atos como, né, se fazer muito mal, vamos colocar assim,
terminar com tudo, acabar com tudo. Eu tomando cuidado porque algumas frases aqui o YouTube pode não gostar. Muito por conta de pressão da sociedade. Isso independe de classe social, isso depende de posição, isso depende de orientação sexual, isso depende de identidade de gênero, né? Então, assim, vamos ter respeito, gente, porque, sabe, é muita falta de, sei lá, de se colocar no lugar do outro. Não precisa nem muito de educação pra isso, não precisa nem muito de cultura pra isso. É só ter respeito. Se você quer ser respeitada, respeita o outro, sabe? E você sendo uma trans super passável, sendo uma cross super passável, sendo uma trans não passável, sendo uma cross não passável, não importa. Aquela pessoa que é preconceituosa, ela vai tratar todo mundo do mesmo jeito, porque ela é daquele jeito e ela é idiota de ser daquele jeito, entendeu? Então não vai fazer diferença. Vamos respeitar as minorias que já são, né, como o nome diz, minorias. Não faz sentido a gente brigar entre nós, porque isso só nos enfraquece, não nos fortalece, né? E se a gente se unir mais, novas posições, novas funções, novas oportunidades surgem. E tudo bem aquela pessoa que gosta de, sei lá, de ir para o mundo mais fetichista ou promíscuo, mas a gente tem que respeitar todo mundo. Gente, temos que respeitar as pessoas. Como minha terapeuta diz, antes de sermos trans, antes de sermos hétero, antes de sermos gay, antes de sermos qualquer coisa, somos pessoas. Somos pessoas, seres humanos como qualquer outro. E a vida de todo mundo é valiosa. A minha é. A sua que me assiste também é. Bom, gente, você que me assistiu até aqui e não tá sabendo ainda, saiba que você pode se tornar agora membro do canal. Isso mesmo, você pode se tornar membro e me ajudar a suportar toda essa produção, todos esses vídeos, me dar um apoio, principalmente nessa fase de vida que eu tô vivendo, que eu tô buscando uma transição de carreira. Tô tentando aqui ser uma influencer, enfim. Se você gosta dos vídeos que eu faço, se você tem conexão comigo e consegue me ajudar, considere tornar-se membro. Eu vou começar a fazer alguns conteúdos exclusivos. Eu, inclusive, fiz um Boy to Girl, né, ou uma Kiss comigo, de quase 1 hora. Sim, é um vídeo longo, mas você pode assistir ele acelerado se você quiser, mostrando como é que é o meu processo para me maquiar e ficar produzida com maquiagem que você me vê aqui agora, tá? Então, assim, é um vídeo exclusivo para membros, assim como vários outros materiais que eu vou fazer. E se você não quiser se tornar membro, porque você não tem condições de ajudar, tá tudo bem. Considere se inscrever no canal e deixar o joinha, que você já me ajuda bastante, tá bom? Então é isso. Um super beijo pra você. Ah, e faz isso agora, antes que você se esqueça, tá? Porque muita gente deixa pra fazer depois e acaba se esquecendo. Faz agora. Você tá falando comigo, você ficou aqui no vídeo até agora. Então já aproveita, deixa o like e se inscreve, tá bom? Então é isso. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo.